A marca faz a tua mudança, é uma marca de pessoas para pessoas, uma marca com uma academia, com outros parceiros, que de igual forma prezam a mudança e pretendem transmitir uma liderança pelo autoconhecimento, uma liderança com produtividade, gestão de tempo e, acima de tudo, alinhamento connosco e com os outros. Uma marca que, de igual forma, às terças-feiras, apresenta lives com diversas pessoas em diferentes ramos de negócio, mas que de uma forma ou de outra marcaram a mudança na vida delas e inspiram outros com a sua mudança. Uma marca de igual forma de solidariedade. Podem encontrar no link bio. Olá, Sandra, linda. A Casa Novo Mundo em Sintra, que é uma casa de jovens, crianças abandonadas pelos pais e entregues ou pela Segurança Social ou pelo Tribunal. Ajudar outros também é uma mudança. A minha convidada de hoje é uma mudança, é uma mulher incrível, licenciada na área da comunicação, Master Coach na área de liderança, com centenas de horas já realizadas e que aceitou o desafio do Faz a Tua Mudança. A Sandra falará dela, porque os que me acompanham sabem que eu gosto que as pessoas falem de si próprias na primeira pessoa. Vou chamá-la aqui e a Sandra está! Estás boa? Bem-vinda! Está tudo bem, obrigada pelo convite. É uma É honra estar aqui a falar A honra contigo. é toda minha Deixa-me querida. só ver aqui que eu estou a ter a imagem um bocadinho baixa, agora acho que está melhor, certo? Exatamente. Limpa aí, limpa aí. Isto de atender telefone com base acontece. Acontece muito, a mim também me acontece muito. É a prática da minha vida é andar sempre a limpar as câmaras e não sei o quê por causa das bases. Mas pronto, Sandra, é uma honra. Eu gosto que as pessoas falem de si, em vez de estar aqui a explanar este fantástico currículo que tu tens, até porque a mudança antes do currículo acontece dentro de nós. E o objetivo do live é exatamente esse. Obrigada aos que estão. Não se esqueçam, coraçõezinhos, chaminhas, está bem? Porque este Instagram é o meu maior sócio, não é? Portanto, ele tem que validar estas coisas. Com uma Sandra também, é verdade. Ora bem, Sandra, fala-nos um pouco quem é Sandra. Olha, quem é a Sandra? Isso é sempre uma pergunta Pois. que dá. É que eu ao contrário, eu não pergunto o que é que tu fazes. Eu primeiro pergunto quem é Sandra? E depois vem o resto. Começa tudo aí, não é? Começa tudo no ser. É. Então, quem é a Sandra? Olha, a Sandra é uma mulher com 56 anos, feitos há pouquinhos dias, Olha, portanto, ainda frescos. parabéns, mas não pareces. Obrigada. No dia 24 de Abril. Casada há 30 anos com um homem fantástico, companheiro de vida e também de negócios. Uma filha de 28 anos e uma neta de 2 anos, a Carminho, que é o meu Que mais giro, não recente sabia. amor. Olha, parabéns, que bom. Obrigada. Olha, e é sobretudo uma mulher que se move por propósito, não é? Sou coach, ajudo líderes e empresários a alcançarem os seus resultados, sempre com o objetivo de ser acima da média e de uma forma consistente, começando exatamente pela tua pergunta no ser, e portanto vamos depois para o fazer, para depois ter. E não há ordem Não há ordem. possível a Não. dar a isto. É sempre desta Eu forma. começo sempre por aí. Claro, e é a ordem da vida. Uma apaixonada por pessoas, pela neurociência, pelo comportamento humano, e é isto que me move, não é? E eu acho que foi sempre isto na minha vida e que aos 49 anos eu resolvo dar este meu salto de fé e fazer aquilo que me apaixona, que é exatamente o coaching e a formação, a comunicar com pessoas e inspirar pessoas. É isso Como que me eu te move. entendo, não é? Porque como eu te entendo, também dei saltos de fé, sem dúvida. Mas diz-me, onde nasceste? És de onde?
Olha, sou alfacinha de gema, Hum. portanto eu Eu nasci só em apanho Lisboa. alfacinhas, pá, não apanho aqui. Ah, não, por acaso eu já apanhei aqui pessoas do norte, já apanhei aqui algo. Tenho muitos amigos do Norte, gosto muito da franqueza e da garra das pessoas do É, Norte, que eu acho que eu é sou do muito norte, mas particular. Eu eu sei, admito como que tu. É estou a verdade, é verdade. brincar. Mas sim, mas nasci em Lisboa, a minha mãe é lisboeta, o meu pai é lisboeta, portanto, alfacinha de gema mesmo. Muito bem. E diz-me uma coisa, quais eram os teus sonhos de menina? Tem alguma coisa a ver com isto? Não tem? Olha, eu acho que sempre teve. Eu, em menina, o meu sonho era ser médica e depois professora, e depois apresentadora de televisão. Olha, Portanto, eu eu também acho tive que. essa, sabes? Da apresentadora de televisão. Até fui a um casting da RTP num hotel no Porto. Tinha 20 e tal anos e cheguei lá às 5 da manhã Pois, já fazíamos para essas fazer. loucuras. Que loucura total. Fazia essas loucuras. Portanto, o meu intuito foi sempre querer ajudar. Uhum. Ui, Ai, desculpa, estava aqui estamos a um ouvir som. em eco. Peço desculpa. O meu gosto sempre foi esse, ajudar pessoas, portanto, médica, ajudar as pessoas, curar as pessoas, professora, ensinar as pessoas, apresentadora de televisão, comunicar com pessoas, portanto, eu acho que tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Não sou médica, não trato da saúde física, digamos assim, mas trato do bem-estar, do viver de forma harmoniosa e de forma coerente com aquilo com os nossos valores e com aquilo em que nós acreditamos. Portanto, eu acho que estava lá já. Já estava lá. Não, sabes, eu pergunto muito a pergunta do menina, porquê? Porque muitas vezes a nossa mudança é feita nessa fase e nós só tomamos consciência dessa mudança, ou que isso foi uma mudança na nossa vida, que impactou a nossa Uhum, vida, em menina. verdade. E eu estou com uma pessoa que me acompanha no voluntariado do Hospital Santa Maria e ela contou-me a semana passada a dizer assim: Olha, eu tive aqui uma menina muito querida, de 20 anos, e ela assistiu a um exame médico e detestou aquilo. Então eu chamei-a a dizer que ela não estava no sítio certo. Estás a ver? Pois, E ela estava porque o pai, pelos vistos, a pois. obrigou a ser médica. Estás a ver? Portanto, o sonho de menina daquela rapariga não foi, até que depois desistiu do curso. Estás a ver? Acontece muito. E tu no teu trabalho também deves assistir muito a isso, É, não é? é, Que nós no nosso trabalho assistimos muito a é, isso, a pessoas que chegam ali, normalmente ali entre a faixa de 40 e 50 anos, que estão infelizes naquilo que é. fazem, não é? Porque por imposição familiar ou porque foi-lhes incutido de alguma forma e enveredam por carreiras que não gostam, que não é o seu propósito e que não se sentem bem, não é? E depois, quando atingimos aquela maturidade, não é? Entre os É. 40 e 50, que podemos ainda não saber muito bem o que é que queremos, mas sabemos exatamente o que é que não queremos, não é? Exatamente. Eu acho que estou mais nessa fase também, outra vez. Eu sei bem o que eu quero, mas aquilo que eu não quero é que eu sei bem Claro, mesmo. É um porque bocado isso. a tua experiência de vida vai-te dando esses sinais. Olha, Claro, isto eu não exatamente. gosto, isto eu não quero. Ahm, e portanto é um nível. Sabes que uma vez eu li, é muito interessante isto, e normalmente surge nesta faixa etária, porque é a faixa etária em que nós atingimos aquela maturidade. Não é aquela maturidade, não é por acaso que um Presidente da República não pode ser Presidente da República com 30 anos, não Pois. é? Não, Por alguma. ainda ia beber umas imperiais, não é? E, em vez de ir para o Parlamento. Pronto, temos que ter ali uma certa maturidade. E normalmente esta mudança de carreira ocorre com mais consciência nestas idades. E eu li um estudo da neurociência que dizia exatamente isso, que nós invertemos aqui a ordem natural do As ser coisas. humano, É. porque na essência do ser humano, aí, quando nós entramos para a escola primária, 6, 7 anos, deveríamos, de acordo com a nossa essência, fazer algo artesanal, algo de trabalhos manuais, oficinais, por aí, e depois, chegando aos 40 anos, seria a idade que nós deveríamos entrar numa universidade.
porque é a fase em que tu estás com uma É, maturidade para sem dúvida. enverdaste pela área que tu É. gostarias. Eu quando eu fiz o meu MBA de estratégias de marketing aos 48 Hum. e deu um pano para mangas, mas de facto senti que a forma como o conhecimento também é absorvido é completamente diferente quando nós entramos, não é? E nós às vezes há miúdos que saem da universidade com 20, 21, é assim, qual é a maturidade para eles terem uma É clareza para isso. definirem um futuro, não Claro, é? É um bocado exatamente. isso. E eu acho que os jovens têm que decidir muito cedo, as áreas de carreira, não é? E eu digo sempre, escolham aquela que vocês gostam no momento, não tem que ser para a vida. Ainda existe isto, a carreira tem que ser para a vida. É. Não, não tem. Ou é E advogado, quando é fizer engenheiro, sentido, não é? médico, ou então está tudo mal. Pois, Mas enfim. pois. Então diz-me, qual foi a primeira mudança que te impactou, uma mudança de vida? Antes desta? Se existiu alguma, não é? Olha, a minha grande mudança, que impactou a minha vida foi sem dúvida este meu salto de fé que eu falava no início, em que eu fui durante muitos anos diretora comercial numa empresa de distribuição alimentar. E foi aí que começou tudo, não é? Eu tinha a meu cargo 3 equipas comerciais, uma em Lisboa, outra no Porto e outra no Algarve. Portanto, a certa altura eu comecei ali a sentir hum, algumas questões existenciais. Como é que eu vou motivar estas pessoas quando eu não estou assim tão motivada? Como é Exatamente. que eu vou incentivar estas pessoas a alcançar objetivos quando eu nem sempre estou de acordo com os objetivos que vêm da chefia de topo? Isto levou-me a ir à procura de ferramentas, de cursos. Na minha ideia seria um curso que me daria aqui resposta às minhas questões. E vou fazer a minha primeira certificação internacional em coaching. Isto foi ali em 2011 para 2012 e foi daquelas coisas, Que muda tudo, não é? Andreia, É. que no primeiro dia de certificação é isto que eu quero fazer na minha vida. Ajudar pessoas a concretizar coisas, ajudar pessoas a alcançar resultados. E pronto, olha, durante algum tempo ainda conciliei as duas atividades. E depois resolvi, tomei a decisão de eu vou Claro. fazer isto, vou largar a empresa. A minha mãe achou que eu tinha endoidecido, não é? Como é que é É. possível largares uma Os meus pais empresa? já acharam que eu endoideci há 6 anos quando saí do milénio. Agora, então é que acham que eu pirei mesmo e devia ir para o Júlio de Matos. Mas olha, temos pena, né? É um bocado isso. Exatamente. E porquê? Porque eles têm esta. Que foram educados dessa forma, não é? Pois, Tens uma carreira, portanto, um emprego certo para a claro, vida e etc. Como é que ela agora vai largar tudo e fazer uma coisa que eu nem sei muito bem o que é que ela faz, não é? exatamente. O que é que tu andas a Incerta, fazer? não é? Incerta. Claro, e pronto, olha, e foi esta, e mudou tudo, e mudou a minha vida, mudou os meus relacionamentos com as pessoas, e faço o que eu gosto, e em boa hora eu tomei esta decisão. Que bom. O mais importante é isso, não é? Quando nós atingimos aquele ponto de clareza, porque o que falta efetivamente, eu não digo às vezes, é sempre, é falta de clareza, não é? Que nos leva Claro, a outros patamares. claro. Porquê é que achas que existe tanto medo de dar o salto? Porque é que existe aquela, para além da segurança, não é? Que todos nós sabemos, hum, que medo de sair da zona de conforto. O que é que achas que limita mais as pessoas? Desculpa, a minha mãe ainda diz que estou desempregada. Olha, a Sandrinha tem um projeto lindíssimo na área da fotografia. Sandra, tens que conhecer. Ah, portanto, a tua mãe eu entendo, e a mãe da Sandra também, a dela e a minha, mas pronto. O que é que tu achas que impacta isso? Olha, a segurança, não é? Como tu Claro, referiste e muito bem, não é? E a mudança exige sempre um desapego, não é? é. E o ser humano gosta muito de Pois, certezas, de se sentir seguro, o desconforto. Mesmo que ele esteja numa posição que lhe é desconfortável,
É seguro, porque ele já conhece. A mudança é o desconhecido. Pois. Eu ainda não conheço. Portanto, exige coragem, não é? Para ir para o desconhecido. E isto dá medo, não é? Dá receio, dói. E exige, como eu A disse, mudança dói coragem. sempre mais do que a mudança onde estamos, não é? Dói. Do que a dor que estamos, não é? E também a nível neurológico, que tem uma explicação, não é? O nosso cérebro gosta de trabalhar no menor gasto de energia possível. Portanto, se eu vou mudar para uma área ou para algo que eu desconheço, isto vai exigir da parte do cérebro um maior gasto de energia. Eu vou ter que criar aqui novas sinapses, novas ligações neurais, Exatamente. que exige muito mais energia. Portanto, ele vai nos empurrar sempre para a zona do conforto. Eu aqui já tenho os trilhos neurais Eu aqui traçados. já sou conhecida, eu Já aqui está em já, não piloto é? automático, não tenho que gastar tanta energia assim. E, portanto, estas são as principais razões. Sim. Diz-me, quais as tuas rotinas diárias de mudança? Porque são rotinas, eu chamo-lhe rotinas de mudança porque são hábitos, não é? Hábitos que de forma consciente e consistente marcam a mudança na nossa vida, não é? E às vezes há quem desvalorize e eu considero que eles são muito, muito importantes. Quais são os teus principais hábitos e rotinas de mudança? Claro que são. Olha, foi uma coisa que eu não fazia, por exemplo, quando era diretora comercial e que passei a fazer e que fez muita diferença. A meditação matinal. Eu acordo e faço sempre, nem que seja 5 minutos de meditação. E isto ajuda-me a centrar-me, ajuda-me a ter a tal clareza que nós Exatamente. necessitamos, ajuda no foco, até colocar a intenção para o meu dia, não é? Como é que eu quero que o meu dia decorra? O que é que eu quero que aconteça no meu dia? É Portanto, um e bom eu na meditação hábito de mudança esse. sempre É. colocar a intenção para o nosso dia é brutal. E isto fez muita diferença na minha vida. Pronto, isto é o primeiro hábito da manhã. Depois, beber água com limão em jejum, faço Olha, sempre de isto. preferência, segundo me disseram, porque eu não sou especialista nestas coisas, a morna. Morna com um bocadinho de limão, que Sim, faz muito bem. Pronto, e ajuda a emagrecer também. Também não sei eu se é verdade, acho que ok? não ajuda a emagrecer. Não faço A ideia. questão da água com limão tem a ver com alcalinizar o É ir nosso organismo. limpar, não é? É, Exatamente, exatamente. porque são libertadas muitas toxinas, etc., durante o nosso repouso e torna o nosso organismo com Claro. muito mais acidez. E, portanto, a água com limão alcaliniza. E, portanto, é essa uma das razões pelo que eu faço. Não creio que Olha, mas emagreça, dizem que emagrece, mas Sandra. ajuda também na parte Se intestinal, calhar é também. mais uma crença, não é? Mas pronto. Sim, mas pronto. Se acreditam e que isso faz bem, está tudo Está tudo certo. bem. Olha, e depois na meditação eu faço isso e também quando programo a minha semana, eu tenho o hábito de definir e também trabalho isto com os meus clientes, definir um objetivo Eu diário. também Que faço tem a isso. ver aqui com a É, intenção, não é? é a intenção. Portanto, e desta forma as nossas ações têm que estar linkadas com esse objetivo do dia, não é? Olha, para o meu dia ser produtivo, o que é que tem que acontecer? Olha, tenho que falar com aquela pessoa, ou tenho que fazer 3 contactos que está na área comercial, fazer 3 contactos novos, por Claro. exemplo. Algo assim, eu acho que Isso é ajuda a importante. direcionar o nosso dia. O E eu nosso objetivo. faço isto. Sim. Olha, diz-me uma coisa. Ontem nós tivemos aqui um apagão, não é? Tivemos um apagão. E eu vejo hoje muito nas redes sociais que isto foi uma lição, que isto, assim, para mim isto não foi nada lição, eu sou um bocado na opinião do Pedro Chagas Freitas, mas pronto. Sabes o que é que eu pensei? Em mudança, sabes? Tudo bem, é aquilo que eu acredito, mudança. O que é que tu achas que, imagina se isto acontecesse 2, 3 dias, Uhum.
isto, como é que tu relacionas isto que na verdade tem tudo a ver com a mudança? Que as pessoas têm medo e reagem sempre de uma forma, meu Deus, como é que vai ser? Estás a ver? O que é que foi para ti? Como é que tu associas isto tudo? Olha, tem tudo a ver com isso e concordo com o que tu disseste, e com aquilo que eu disse há pouco, não é? A mudança exige desapego, não é? E É, nós vimos a corrida desenfreada que as pessoas fizeram aos supermercados, não é? exatamente. O apego, não é? O apego, as águas, quando tivemos na pandemia era o papel higiênico, não é? Portanto, há ali, ah, na pandemia nós vimos isto. Agora com este apagão vimos isto. Portanto, qualquer coisa que saia do normal, não é? Da normalidade, as pessoas. Há este apego exagerado e há uma corrida desenfreada aos supermercados para assambarcar. É, Portanto, eu acho que isto tem algo, diz-nos alguma coisa, não é? Estamos demasiado apegados ao consumismo, não é? O apego, e vamos ficar sem água e vamos ficar. E portanto, o assambarcamento, a corrida ao supermercado para vou comprar águas e vou litros e litros de água que é. as pessoas As pessoas estão compraram. muito agarradas ao Ao ter, ter, porque eu ao ter. senti, sabes, o ter é como diz aqui a Tânia, mais que um dia isto seria um desastre. Uhum, Eu nem estou a falar, como é óbvio, e não me interpretem mal, porque isto é prejuízo, isto é gravíssimo, não é? E, e isto também temos que dar consciência aos nossos governantes que este tipo de coisas não pode acontecer, não é? Porque os restaurantes tiveram que fechar. Eu não estou a falar a nível de economia, estou a falar a um nível de apego, não é? Às coisas, e que de facto as pessoas assustam-se tanto com as mudanças mais simples, quer ter. Epá, como é que agora vai ser? uhum, Estás a ver? uhum. E acharem, estão todas muito agarradas ao ter. Eu agora não tenho telefone, eu agora não tenho isto, eu agora não tenho aquilo. Como é que eu vou viver? Percebes? Olha, exatamente, e eu acho que isso leva-nos a repensar. E nós tivemos praticamente 2 anos É, fechados em casa com uma exatamente. pandemia, não é? Acho que já deveríamos ter aprendido alguma coisa. Já, Ah, mas as pessoas têm memória curta e esquecem-se rapidamente é, das coisas. Ah, obviamente que foi grave o que aconteceu, e pensando nos hospitais e nesses casos que a eletricidade é crucial, não é? Têm geradores, portanto, eles têm sempre um plano de contingência, trazendo aqui, por exemplo, para a área de vida e de negócio até, ter sempre um plano B, não é? é, Olha, no caso disto acontecer, qual é a alternativa? E não desesperarmos e não entrar em stress e ir na corrida para o assambarcamento. é, Será é. que isto resolve? Olha, eu vou-te dizer o que é que eu fiz. Pronto, eu estive ali durante um tempo na esperança que fosse apenas uma avaria que retomasse a qualquer momento. Depois percebi que a coisa se calhar era mais grave. Fui para casa, portanto saí do meu espaço, fui para casa. Olha, fui fazer aqui uma limpeza geral na minha casa. Fiz aqui, limpei tudo descansadamente, ah, na tranquilidade, portanto não havia telefone, não havia nada a interromper. Depois fui fazer uma caminhada pela natureza e soube-me pela vida, soube mesmo pela vida. Estava solinho, estava bom, estava fantástico. Depois vim tomar o meu banhinho. Olha, foi uma tarde que eu há muito tempo não Pois, tinha. Portanto, para mim até foi tranquilo e depois até disse, olha, ainda bem que isto aconteceu, porque senão eu não teria, pois não é, é teria verdade. conseguido, As não pessoas é? estão tão agarradas ao ter que depois esquecem-se do ser. A Tânia está aqui a dizer que é sinal que temos que nos preparar para mudar a forma de vida. E a Sandra, as pessoas esquecem-se de saber viver com as coisas básicas que apelam ao pensar e resolver desafios. Parece que dá que pensar e impera a falta do civismo. É verdade, é verdade. Eu digo-te, eu quando me apercebi também, disse aos miúdos, olha, a mãe vai dormir, eu vou descansar, O porque meu não dormi marido nada. fez isso.
Ele também foi dormir uma Oh, cesta. vou descansar, ainda por cima, porque fiz uma coisa tipo adolescente na noite anterior, pus-me a ver uma série, ah, e não dormi na noite anterior porque adorei a série e deixei-me estar. E Pois. depois de manhã, epá, tive que levar o miúdo à escola e disse assim: Mas isto é uma coisa de adolescente, tu fizeste uma direta a ver uma série. Pronto. Enfim, é verdade, imagina, há Mas dias às assim vezes é também. bom fazer essas coisas diferentes, fora da Exatamente. caixa, não é? Fora da caixa. Resultado, estava com um sono e disse: Vamos dormir. Acordo e não sei o quê. Oh mãe, olha, isto não vem, vamos comprar água. Pelo menos água, porque nós não tínhamos nada aqui no prédio, percebes? Uhum. Portanto, não tínhamos mesmo água. Há sítios que havia água, né? Pronto. Uhum. Fomos comprar, comprámos atum com não sei o que, que por acaso também até tínhamos, estivemos a jogar, a ver um jogo, estás a ver? E pronto, e depois a luz veio. É assim, é a tal situação do ser e de fazermos as coisas de uma outra forma, não é? Mas aplica-se muito a este medo da mudança. Sim, sem dúvida. Tudo o que sai fora daquele piloto automático que nós estamos habituados, as pessoas já entram em stress, já entram em pânico, não é? Olha, uma coisa que eu aprendi é tu estás presente e não há nada que não havia nada que nós pudéssemos Nada, não fazer dependia de acerca nós, disso, nós não não podíamos dependia de controlar. nós. Portanto, é largar, é desapegar e com aquilo que eu tenho agora, o que é que eu posso É fazer? É verdade. isto. Sabes que eu no outro dia estava a reler o livro do Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que eu adoro e Uhum. sou mesmo fascinada e não escondo que ele é o meu capitão, pronto. E ele tinha lá uma cena, pá, espetacular que encaixa nesta história deste apagão. Ele terminou um curso de 12 dias e disse às pessoas: Vocês agora vão terminar o curso e para ver que isto efetivamente funciona, para irem para, acho que era Phoenix ou não sei o quê, Uhum. vocês vão sem dinheiro, sem cartões de crédito, sem telefone, sem chaves, sem nada. Eles ficaram todos a olhar para ele, estás a ver? Bem, então, um saiu, foi trabalhar numa bomba de gasolina para conseguir comprar o bilhete para ir embora. A outra entrou num armazém e, através da persuasão, deu a volta ao senhor para lhe dar dinheiro. Uhum. E dizer que quando chegasse a Phoenix que mandava o dinheiro, portanto, toda a gente se desenrascou, Uhum. até porque estavam a quilómetros de distância. Portanto, tu quando não tens, só te tens a ti. Exatamente. Portanto, se tu não estiveres bem contigo, e se tu não estiveres com a tua identidade e a tal clareza, vais-te perder. Vais, vais chorar, porque eu sou uma desgraçada, como é que eu vou para casa? E eu acho Pede que ajuda, não é? O outro é que tem que me ajudar, não é? exatamente, o outro é sempre o culpado de Sim. tudo, É o não é? governo, é o É, tempo, é o clima, é o marido, é a exatamente. mulher. É, Exatamente. exatamente. Quando tu tens que resolver, só te tens a ti, Claro. não é? É um bocadinho assim, Uhum. mas pronto. E aqui mais uma perguntinha. Diz-me, bem, como tu sabes, eu sou apologista e tu também, de liderar a mudança. O que é para ti liderar a mudança? Eu falo mais até nível pessoa, sabes? Ah, Porque todos nós precisamos de liderar as nossas mudanças. O que é para ti? sem dúvida, sem dúvida. Olha, é perceber, é muito aquilo que tu acabaste de dizer, não é? É perceber que ninguém vai fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer e que só nós podemos decidir o que fazer. Isto é liderar a mudança, não é? É liderar. Eu costumo dizer que eu às vezes quando vou fazer programas de formação e que abordo o tema da liderança, normalmente há sempre alguém que diz: mas eu não quero ser líder, eu não quero liderar ninguém, não preciso Pois, saber isso, não também é? me deparo com alguns nas minhas formações assim, é verdade. Pronto. E eu respondo sempre da mesma forma: precisa de liderar, sim, quanto mais não seja a melhor e a maior organização, que é o EUSA, não é? A nossa vida, nós temos que saber liderá-la. É a melhor e maior organização do mundo, a nossa vida. E, É. portanto, há que saber liderá-la da melhor forma, sim. E nessa organização há sempre uma mudança. Portanto, e quem é que vai ao leme? Não é? Pois. Temos que ser nós. É, É a eu minha costumo dizer, tu vida. és o CEO da tua própria vida. És tu Claro. que te despedes a ti próprio, te contratas quando tens de tomar decisões
às vezes ficam assim a olhar para mim, mas é verdade, nós somos Claro os que sim, CEOs da nossa claro que própria sim. vida, não é? Portanto, é importante sim saber liderar-nos. A liderança é das competências que eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa saber. Temos que liderar, nós temos sempre que liderar algo. Quanto mais não Em primeiro seja lugar, a liderar, nossa tens que vida. lavar a louça, a quem é que vai lavar a louça, quem não vai lavar a louça. São Sempre. pequenas situações, não é? É, Em primeiro lugar, a tua vida. E depois, se tens filhos, tens que saber liderar também a vida deles, que eles, em pequeninos, não precisam de alguém que os lidere, não é? Projetos, há sempre algo que tu até para tens que decidires dirigir. cortar o cabelo, tu tens que liderar se queres fazer a tua mudança ou não. Claro, claro É que sim, verdade. Eu, claro. quando disse isto no cabeleireiro no outro dia, elas riram-se. Também pensam que eu sou toda maluca, né? Que também não é espalha-brasas, não é nada de que tu sabes que toda a gente conhece. E eu virei para ela: Ó Soraya, desculpa. Até para isso é preciso liderar a mudança. Ela, Adriana, por amor de Deus. A pessoa Mas é ou muda verdade. ou não, mas até para decidir isso, porque toda a mudança implica uma decisão, né? Com ação. Tens que escolher, exatamente, tens que escolher em consciência quais os passos que tu vais dar, as decisões que vais tomar. Claro, Portanto, isso é liderar a mudança. Portanto, e a vida está repleta de mudanças, e ainda bem, não é? exatamente. Olha, como é que as pessoas te podem encontrar, se te quiserem conhecer melhor, conhecer os teus serviços, como é que te podem encontrar? Olha, tenho o meu Instagram, portanto, Sandra Félix Coaching, no Facebook, Coaching Sandra Félix, é o contrário. Também no meu site, se procurarem por Coaching Sandra Félix, encontram o meu site, portanto, estou facilmente Boa, acessível. ainda bem. Agora diz-me, o que é que a Sandra de hoje diria à Sandra de há 20 anos atrás? Olha, diria, confia. Eu acho que sempre foi, aliás, a minha marca é 100% de confiança e não é por acaso, porque eu nem sempre fui aquela pessoa mais confiante deste mundo. E, portanto, tudo começou por aí, por trabalhar a minha confiança, a minha autoconfiança. Portanto, eu, se calhar, hoje, para a Sandra de há 20 anos atrás, diria isto mesmo: confia. Um, Vai haver avanços, vai haver recuos, vai haver dor, vai haver felicidade, mas faz tudo parte e, Faz tudo portanto, parte do é processo. confiar no percurso. Exatamente. E o que é que diria a Sandra de há 20 anos à Sandra de agora? Olha, aí se calhar a Sandra de há 20 anos atrás diria: cuidado, tem cuidado, não, olha, não te arrisques muito. E no fundo, olha, por acaso é curioso e vou partilhar isto porque eu acho importante. Quando eu pensei em dar o meu salto de fé, portanto, sair do meu emprego certo, não é? Para enverdar pelo empreendedorismo, para ser coach e formadora. Eu tinha decidido na minha cabeça que era isto que eu queria fazer, era isto que eu gostava, de ajudar pessoas, inspirar pessoas, ajudá-las a alcançar resultados. Isto estava muito presente em mim, eu acho que nunca tive uma certeza tão grande na minha vida quanto isto. É isto que eu gosto de fazer, é isto que eu quero fazer. Agora, há que ter consciência e há que ter responsabilidade, não é? Não é, olha, adeusinho e vou seguir o meu sonho e há responsabilidades, não é? Há contas para pagar. Pois, Ah, eu sei. eu não tinha a certeza se a coisa ia correr assim tão bem logo de início, não é? Pois, claro. Portanto, e um valor muito forte para mim, não fosse eu taurina, não é? Era a segurança, não é? Pois, Um, e a pergunta, e eu acho que as perguntas têm um poder fantástico, e tu sabes isso, é. todos os coaches adoram as perguntas, que é uma das nossas É. principais ferramentas, mas as perguntas têm muito poder. Saber fazer as boas perguntas, não Saber é? Boas fazer, não é? perguntas dão boas É. respostas. E a pergunta que eu fiz a mim mesma, à Sandra, foi: o que é que te daria a segurança para tu ires fazer o que tu gostas de fazer e largares este emprego que já não te dá aquele prazer que te dava antes?
E a resposta veio, não é? Olha, se eu conseguir ter de parte 2 anos de salário juntos, 24 meses de salário, pá, isto dá-me aqui uma almofada que Claro, se a coisa não correr muito bem, eu ainda tenho 2 anos de ordenado para poder. E foi isto que eu fiz. Portanto, a minha saída foi planeada. Eu fiz um plano para pôr de parte algum dinheiro para sair. Não chegou aos 24 meses, eu saí com 18 meses de ordenado junto, mas isto deu-me aquela segurança que eu precisava para seguir o meu sonho. claro. Portanto, eu nunca ninguém me vai ouvir dizer para larga tudo e segue o teu sonho. Não, Não, há que ter eu acho que consciência e tem que. responsabilidade. Agora, eu posso dizer que Planeamento. às vezes o passo de fé tem que ir um bocadinho mais longe. E porquê? Porque caso contrário, nem sempre consegues ter essa almofada, ok? E às vezes tens mesmo que atravessar tudo e dizer: olha, eu vou apostar nisto, porque tem que ser agora, porque senão não é mais. Estás a entender? Claro, oh, E Adriana, e às eu vou-te vezes. dizer, isto foi o que fez sentido Perdão, para mim, não é? claro, mas sem Para outras dúvida, pessoas fará de outra coisa qualquer. Mas até tenho visto muito isso, porque uma pessoa fala na preparação, e é isso que eu acho que faz sentido, do A para o B, e como é que eu vou fazer? Está bem, está tudo bem, mas há pessoas que você não entende, não entende, tem que ser assim. E eu, ok, então olha, foco, seja o que Deus quiser, mas vai correr mal. Mas, não é? Às vezes não se tem essa clareza, não é? Pronto. Numa palavra, mudança. O que é que uma palavra para descrever a mudança? olha, para mim mudança é liberdade. Numa palavra é isto, liberdade. É isso mesmo. Olha, adorei. Espero que tenhas gostado de estar aqui no Eu Faz a adorei, Tua Adriana. Muito Mudança. obrigada. É assim tudo muito, já sabes, mas pronto, é isso. Foi fantástico. Foi Isto, uma energia isto, fantástica. isto de ser do norte, pronto, tem estas coisas. Adoro. A todos quem assistiu, muito obrigada. Aos que vão assistir, muito obrigada também. Espero que gostem. A ti, Sandra, obrigada pela honra que me deste de te ter no Faz a Tua Mudança. Obrigada, minha querida, pelo Um convite. Beijinho muito grande. beijinho grande a Sucesso. todos. Boa noite Obrigada para todos. igualmente. Beijinho grande. Beijinho. Beijinho. Beijinho.